Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesse dia especial, o dia da Páscoa, da ressurreição, juntos reunidos, você na sua casa, com a sua família, eu aqui também com a minha família. E olha, eu quero primeiramente agradecer esse compromisso, essa responsabilidade de você estar aqui conosco. E é um prazer estar com todos vocês. É o que vos fala, para quem não me conhece, David Martins. Estamos aqui no canal Poder da Palavra. E essa semana que passou, a Semana Santa, nós falamos todos os dias acerca da caminhada do Senhor Jesus. Se você não acompanhou os vídeos, eu oriento você parar por aqui, volta aí na playlist que está aparecendo aí na sua tela, no card, e assista os vídeos para você poder dar continuidade daqui em diante, tá bom? E caso você já está em dia, digamos assim, nós vamos falar sobre a ressurreição, esse dia tão especial na história da humanidade. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, ativa aí os comentários. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e manda esse vídeo para um familiar que está longe de você, talvez em outro estado, em outro país, não pôde estar com você no dia de hoje aí reunido, manda para essa pessoa. E também deixar claro aqui alguns pontos, porque devido a alguns temas que nós abordamos, parece que nós estamos falando contra de você frequentar uma igreja, uma denominação. Não. Pelo contrário. Por exemplo, eu estou frequentando, estive na Santa Ceia, espero que você também tenha participado, e nós estamos frequentando. A palavra de Deus diz que nós temos que congregar, se reunir para louvar o Senhor. Não tem nenhum problema nisso. Agora, em questão de uma pessoa ser religiosa, biblicamente falando, sim, isso não é bom. E o Senhor Jesus mostrou isso na Semana Santa. E quem é o religioso? O religioso é aquele que acusa, que julga, que condena, é aquele que coloca a religião, práticas religiosas e práticas que foram inventadas pelos homens acima da palavra de Deus. Isso não é bom, nunca foi e nunca vai ser. Infelizmente, nós temos pessoas que ela frequenta a igreja, uma denominação, mas ela é religiosa. E Jesus não quer isso. O Senhor Jesus veio justamente para falar contra a religião. Então, você ser religioso que é um problema. Você está uma pessoa fanática, religiosa, seguindo doutrina dos homens, que é o problema. Não tem nenhum problema você congregar. Não tem nenhum problema você estar frequentando uma igreja, uma denominação. Pelo contrário, isso é muito bom. Tá? E também deixar claro que esses vídeos, esse canal aqui no YouTube, ele não é monetizado, a gente não ganha para isso. Existem canais, sim, de pessoas que ela monetiza e ganha, mas aqui a gente não está ganhando nada. Fazemos isso aqui por amor e por isso que não estamos constantemente, porque trabalhamos, estudamos, aí estamos na correria como você da vida. Então, um pouco tempo que sobra, nós temos que administrar, primeiro, óbvio, a saúde, a família, e sim, estaremos aqui nesse canal, se possível, toda semana daqui em diante, fazendo vídeo, falando com vocês, fazendo uma oração por vocês, mas quero deixar claro que esse canal não é monetizado. Se você tem um desejo de ajudar a continuidade dessa obra, desse trabalho, vai ter alguns links aí na descrição, importante, link, por exemplo, do canal do Telegram, um link do nosso trabalho, se você tem o sonho, o desejo de realizar a casa própria, vai estar aí também. É uma setinha que está bem debaixo do vídeo, ali você pode clicar e vai ter vários links. E se você também quer ajudar a contribuir com alguma coisa, vai estar um link aí também, tá bom? Bem, dito isto, nós vamos dar continuidade. Mateus 28, aonde nós podemos ver ali o grande momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas, só para você deixar claro, que quando, resumindo aqui, o vídeo de ontem, por exemplo, quem não viu, só para você entender, eles colocaram guardas, colocaram lá toda segurança possível para não haver ressurreição. Porque para eles, os discípulos iriam entrar no túmulo, pegar o corpo de Jesus e falar que ele ressuscitou. Porque se houvesse isso, a ressurreição, haveria uma transformação na história. E eles temiam isso, eles tinham medo disso. E é justamente o que aconteceu, mas não por causa dos discípulos. Mas como nós vamos ler aqui no versículo 2 em diante, se você tiver com a sua Bíblia, diz assim, olha: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se,
removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha só. Então, o que fez acontecer um milagre não foi os discípulos, mas foi um anjo, ou seja, o próprio Deus enviou aquele anjo. E o seu aspecto era como um relâmpago do anjo, né? E nas suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, ou seja, ficaram desesperados. Você vê, eles estavam guardando um corpo morto, mas quando eles viram o anjo, eles ficaram como morto, né? Ou seja, pálido. E disse: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Então, você sabe da história, Maria, né, as mulheres foram até o túmulo para poder levar ali, né, os perfumes, e viu lá o anjo. E o anjo falou: não temas, não fique com medo não. Ele disse: ele não está aqui. A grande frase conhecida: ressuscitou, como tinha dito, vinde e ver onde ele jazia. Olha só. Então, ele não estava mais lá. Não somente a pedra estava removida, mas o túmulo estava vazio. O Senhor Jesus ele ressuscita no corpo transfigurado, e esse corpo ele sai do mundo físico para o mundo espiritual. Olha só que coisa magnífica. Tanto é que depois, mais para frente, ele aparece num lugar, depois aparece em outro. Ou seja, contra as leis da física. Ou seja, um outro nível, uma outra dimensão que o Senhor Jesus ele consegue se transportar. E aí, continuando, diz aqui: e depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Então, eles iriam ver, não somente ter uma presença, sentir, ver, tocar. Você conhece a história lá de Tomé, que pede para tocar na ferida, porque ele estava de fato ressuscitado. Ele não estava mais morto, mas ele estava novamente com vida. E continuando no versículo 11, diz aqui: os judeus subornam os guardas. Olha só, preste atenção nisso. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu sobre o anjo, o terremoto, aquilo tudo. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Justamente o que acabamos de falar. Eles queriam criar essa história, essa teoria, para poder não divulgar a ressurreição. Mas você sabe que não adiantou. Nós estamos aqui, 2023 anos depois, falando sobre aquilo que aconteceu, que o Senhor Jesus está vivo. E continuando diz: caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. E aí você entende, né, a questão dos judeus não crer na ressurreição do Senhor. Até os dias de hoje isso predomina entre eles, que foi ali algo que aconteceu, os discípulos foram lá roubar o corpo. Bem, mas Jesus aparece aos discípulos da Galileia. E não só os discípulos, mas depois houve várias aparições do Senhor Jesus. Não vou entrar muito no tema, mas se eu não me engano foram 11, biblicamente falando, 11 ou 12 aparições que o Senhor Jesus teve antes de subir aos céus. E aqui diz: seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sei que mesmo assim, alguns tinham uma dúvida. Falamos ontem, né, que o sábado foi acerca da dúvida, porque muitos discípulos tinham medo, e mesmo vendo diante deles o Senhor Jesus, duvidaram. Como acontece no dia de hoje? Nós temos pessoas que, mesmo ela vendo milagres, sinais, até mesmo sentindo a presença do Senhor Jesus, ela duvida. Por exemplo, quando a gente fala da palavra de Deus, muitas pessoas elas vão para o lado científico, arqueológico, que não existem provas. Então, como provar que Jesus está vivo? Bem, em primeiro lugar, se eu precisar te convencer que ele está vivo, você não vai receber
o que ele tem para você. Por quê? Porque não é você fazer como Tomé, eu quero ver para crer, mas é você crer para ver. É o contrário. Primeiro você crê na ressurreição, você crê no Senhor Jesus e você vai receber o Espírito Santo, você vai receber os frutos do Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos fazer oração e a presença do Espírito Santo é a maior prova que Jesus está vivo. Não existem provas científicas, arqueológicas, mas existe a presença e os frutos do Espírito Santo. Então, para terminar, no versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos todas as nações, batizando em meu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, esse final aqui encerra o livro de Mateus. Vou repetir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é o suficiente para você crer. E nós vamos justamente, com base nesse versículo, pedir para que a presença de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, te visite aí agora, para que Ele esteja com você não somente hoje, não somente esse mês, esse ano, mas todos os dias até a consumação do século. E uma vez que você crê nisso, vai acontecer o que está escrito também em João, capítulo 3, no verso 15, diz o seguinte: olha o que o Senhor Jesus ele disse: para que todo o que nele crê, aliás, João falando, não nele tenha a vida eterna. Vou repetir: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, se você crê no Senhor Jesus, você crê que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, não precisa você ser uma pessoa religiosa. Pelo contrário, você não deve ser uma pessoa religiosa. Não precisa ser uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Não precisa ser uma pessoa que não tem nenhum mal, nenhum problema. Não, você pode estar cheio de problemas, você pode ser uma pessoa cheia de conflitos, cheia de sentimentos, pensamentos ruins, negativos, mas se você crê, acima de tudo, se você olhar para essa palavra e você se apegar a ela e fizer uma oração sincera, você vai ter a vida eterna. E ainda que você morra fisicamente, a promessa é que nós iremos ressuscitar no último dia, no grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus. Todos nós um dia vamos morrer. Bem, a não ser quem vai estar aqui até o final no arrebatamento, mas todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Mas como o Senhor Jesus morreu, porque Ele morreu, Ele foi na cruz, como falamos na sexta-feira, e deu o último suspiro, mas Ele ressuscitou. E nós também, os que estamos nele, crendo com o Espírito Santo, vamos ressuscitar e vamos reinar com Ele. Bem, dito isto, vamos fazer uma oração por todos, para que o Espírito Santo te alcance, te visite. E se você crê, não importa se você está primeira vez há muito tempo, se você frequenta ou não uma denominação, uma igreja, se você é uma pessoa, enfim, que se denomina cristão ou não ainda, Ele vai estar aí com você. Você crê? Responda aí. Crê? Então vamos falar com Deus. E Ele estará com você até a consumação do século. Queria que você se preparasse, você que está aí com a sua família, se preparar para esse momento. No meio dessa oração, nós vamos deixar um tempo para você falar com Deus. Eu queria que você abrisse a sua boca, não dependa da nossa oração. A oração é uma conversa. Então você abriu o seu coração, vai ter um momento que você vai... Você e Deus, se você quiser ir para um canto, você chorar, desabafar, você falar com Ele, abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Se prepare, porque é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos aqui nesse dia especial, o dia da ressurreição, não que seja um dia, porque como o Senhor disse, o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa pessoa, meu Pai, que até hoje ela não tinha a Tua presença, até hoje, meu Pai, ela estava vazia, oprimida, angustiada, atribulada, cheia de dúvidas, medos. Meu Pai, mostra para ela, se revela para ele.
Meu Deus, essa pessoa que estava longe do Senhor, mas ela está aqui, ela está ouvindo essa mensagem, ela está fazendo essa oração. Prova, meu Pai, com teu Espírito, a tua presença, que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou. E essa promessa que o Senhor estaria conosco até o fim, até o dia da volta do Senhor, meu Pai. Vem, Espírito Santo, sabemos que não merecemos, sabemos que não somos dignos, somos falhos, pecadores. Sabemos, meu Pai, que se for por mérito estamos perdidos, mas pela tua misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros. E nós cremos, sim, cremos no Senhor, cremos na tua palavra, cremos que o Senhor ressuscitou. E, meu Pai, como está escrito, que aquele que crê terá vida eterna. Então, meu Pai, venha sobre essa pessoa, que haja salvação, que haja o teu Espírito, batiza, renova, meu Pai, aviva os frutos, esse que já tem o teu Espírito. Meu Pai, venha se estar com ele, venha estar com ela, nos momentos mais difíceis, porque o teu Espírito é o consolador, o teu Espírito é aquele que nos dá força, meu Pai. Ah, meu amigo e minha amiga, se você crê, receba aí agora o abraço do Espírito, receba a presença de Deus agora, pela fé. Eu estendo as minhas mãos e que a mão de Deus venha ser estendida sobre a sua vida, que a mão de Deus seja estendida, que o Espírito dele toque no seu íntimo, no coração, na alma, no intelecto, a partir de agora, em o nome de Jesus. Agora, faça a sua oração aí nesse momento, faça a sua oração de entrega. E que através dessa oração sincera, meu Pai, essa pessoa receba o teu Espírito, seja envolvida pela tua presença e que haja salvação nesta casa, que haja salvação neste dia, que venha ficar marcado a ressurreição, que essa pessoa que estava morta espiritualmente, ela se levante para poder buscar a tua palavra, para poder te buscar, meu Pai, a verdade, o caminho que é o Senhor, em o nome de Jesus. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, meu amigo e minha amiga, e faça esse voto com Deus que você estará com Ele até o fim, como Ele disse que estaria conosco. Faça esse voto com Ele, que como o apóstolo Paulo disse, não serão as lutas, não serão as guerras, não serão as tempestades que vai nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, receba a nossa vida, meu Pai. Receba a todos que meu Pai fizeram essa semana, que meu Pai ouve essa oração. Tome em tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Você crê? Eu sei que você crê. E Ele está aí com você. Viu como Ele está vivo? A presença que você recebe agora, essa paz, essa alegria, o que você recebe que não tem preço que pague, o amor maior está com você. Eu sei que a família está reunida, a família é muito importante, como a minha esposa, Cíntia, é muito importante para mim, né, os meus familiares, minha mãe, enfim. Mas o amor maior, o Senhor Jesus, predomina na sua vida a partir de hoje. E sim, logo em seguida, a sua família, o seu casamento. Mas esse amor está em primeiro lugar a partir de hoje. E Ele está com você.
até o final. Olha, eu desejo a todos um final de Páscoa aí, uma feliz Páscoa, que a ressurreição esteja visível, latente, dia após dia, através dos frutos do Espírito Santo. Se você tem dúvida, você não sabe exatamente a questão dos frutos ainda, está aparecendo aí para você um link dos 21 dias dos frutos do Espírito Santo que nós fizemos. Seria muito bom, se você tem alguma dúvida, se você perdeu algum, você dá continuidade. Tá bom? Você mesmo que vos fala, David Martins, desejo a todos uma ótima Páscoa, uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida. Estaremos de volta em breve com novos estudos, como já tínhamos prometido, e vamos estar cada semana, como falamos. Temos as nossas obrigações, trabalhamos, estudamos, porém, vamos estar sempre separando um tempo, um horário, para poder falar de Jesus e também fazer uma oração por todos vocês, ok? Compartilhe esse vídeo, essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.